Muito bem-vindos à aula que eu vou falar sobre o Zenbrim. Então, aí ó, na sua tela, Zenbrim. Esse suplemento é um suplemento que eu falo bastante nas minhas redes sociais. Para variar, eu sou absolutamente apaixonado, né? Mais uma vez, vocês vão me ver em todas as aulas falando da minha paixão por esses suplementos, mas como eu sempre falo, faço questão de reafirmar essa paixão pelos fitoativos. E o Zenbrim, sem dúvida nenhuma, é um desses que, talvez hoje em dia, pacientes que me procuram com depressão ou com sintomas de ansiedade, talvez esse seja o suplemento que eu não deixo de fazer. Esse suplemento tem várias funções, vocês vão ver a seguir, e por isso eu sou realmente fã. Você não ouve muito falar do Zenbrim por aí, mas para mim, eu acho que é o suplemento mais completo, com maior espectro de atuação no seu sistema nervoso central. E você já vai entender. E aí eu vou pedir para colocar, por favor, em tela, aqui o Zenbrim, né? Essa aqui é a plantinha chamada Scheletium tortuosum, né? Eu sempre brinco que quando eu falo o nome dessa planta, parece que eu estou no filme do Harry Potter, né? Mas é uma planta aí que tem esse nome, de onde são extraídos ativos que fazem o Zenbrim. Então, através dessa planta, até parece, né, gente, que aqui atrás de mim eu tenho um Zenbrim, né, balançando, mas não é não, é só aqui um enfeite no cenário. Mas, voltando aqui à nossa realidade, o Scheletium tortuosum, que é a planta de onde o Zenbrim é extraído, ela é cultivada e dessa planta se tiram 4 ativos: o mesembrenol, a mesembrina, a mesembrenona e o mesembranol, que são os ativos que formam o Zenbrim. Então, quando eu falo Zenbrim, basicamente eu estou falando em um concentrado de ativos que inclui essas 4 substâncias: mesembrenol, mesembrina, mesembrenona e mesembranol. E qual é a função desses ativos, né? Como é que eles agem? Então, a primeira função é que eles inibem seletivamente a recaptação de serotonina. Calma, que a gente combinou que sempre que tivesse um palavrão desse na sua tela, eu iria explicar. Então, que troço é esse de inibir seletivamente a recaptação de serotonina? Olha que bacana, olha que inteligente é o nosso organismo. Então, essa figura aqui é uma figura que já foi apresentada a vocês. Eu tenho um neurônio que se comunica com outro através de neurotransmissores que ficam aqui nesse espacinho chamado fenda sináptica. Olha só, eu vou chamar esse neurônio aqui de neurônio 1, que é o neurônio que libera o neurotransmissor, libera a serotonina. Esse neurônio, ele, em algum certo momento, para ele não ter o trabalho, para ele não ter que ter o trabalho de ficar produzindo sempre serotonina e liberando na fenda sináptica, ele começa a puxar serotonina de volta, faz a recaptação, puxa para dentro do neurônio a serotonina. E aí a gente tem diminuição dos níveis de serotonina aqui nessa fenda sináptica. E como eu já falei para vocês, a diminuição da serotonina causa depressão. Então, se a gente inibir a recaptação, se a gente inibir esse neurônio 1 de puxar serotonina para dentro do neurônio, a gente aumenta os níveis de serotonina e aí tem menos depressão. Aliás, vários remédios para depressão, como a fluoxetina, a sertralina, o Lexapro e tantos outros, fazem exatamente isso, inibem seletivamente a recaptação de serotonina. Só que com o Zenbrim você tem o mesmo mecanismo de ação, sem os efeitos colaterais. Então não tem alteração de libido, não tem alteração de sono, não tem alteração de apetite. Então o Zenbrim efetivamente é fantástico, exatamente porque ele imita um remédio, mas sem os efeitos colaterais, e ele imita dessa forma, inibindo a recaptação de serotonina e aumentando então a concentração de serotonina nessa fenda sináptica. Só que o Zenbrim é tão interessante, é tão apaixonante, que ele tem um segundo mecanismo de ação, que é a inibição de uma enzima chamada fosfodiesterase do tipo 4, ou PDE4. O que essa enzima faz?
ela degrada a serotonina. Então ela pega a serotonina e quebra a serotonina em pedacinhos menores, fazendo com que a serotonina fique inativa. Então se a gente inibe a enzima que inativa a serotonina, a gente tem mais serotonina e com mais serotonina a gente tem menos depressão, menos ansiedade, menos sintomas de tristeza, estresse e etc. Portanto, o Zembrim tem mecanismo duplo para aumentar a serotonina. Ele inibe a recaptação de serotonina e inibe a enzima que degrada a serotonina. Então a gente consegue ter um baita de um aumento dessa substância, desse neurotransmissor, que é responsável pelo bem-estar, que é a serotonina, com o uso do Zembrim. E a gente então chega naquilo que realmente interessa, que são as funções do Zembrim. E olha a quantidade de funções que o Zembrim tem, e não é só eu estou falando que tem, não, são funções estudadas mesmo, com comprovação científica robusta, evidente. A primeira é a melhora do humor e o combate à depressão, que a gente vem falando aqui constantemente. Além disso, tem a melhora dos sintomas de ansiedade e do estresse. Melhora cognitiva. Olha só, agora a gente começa a ir para os temperos, lembra? Então, todos os ativos aqui que a gente falou melhoram os sintomas de ansiedade, melhoram os sintomas de depressão, melhoram um pouco o sono. Só que, vamos para os temperos. O que o Zembrim tem a mais? O Zembrim tem melhora de foco e atenção. Quem usa esses ativos realmente consegue reter mais informação e consegue ficar atento mais tempo a um determinado estímulo. Então, o Zembrim te ajuda bastante nessa parte cognitiva também, a parte de melhorar a sua memória. Além disso, tem diversos relatos e estudos de melhora do sono. Efetivamente, isso inclusive eu posso falar por mim mesmo, eu uso o Zembrim, eu tenho problema para dormir, né? Apesar de fazer tudo ali direitinho, como manda o manual, higiene do sono, eu tenho problema para dormir e o Zembrim me ajudou bastante. Então, esse é um ativo que eu pessoalmente, Dr. Guilherme, uso, né, por conta desse temperinho a mais de melhora do sono, né? E aí eu ganhei todos esses outros benefícios. Além disso, o Zembrim, ele melhora os sintomas de irritabilidade, e de tristeza da TPM. Atenção, mulheres que sofrem com aquele carrossel de emoções da tensão pré-menstrual. Olha que tempero que o Zembrim te dá. Além de melhorar estresse, além de melhorar a ansiedade, além de melhorar a depressão, ele ajuda bastante nos sintomas negativos da tensão pré-menstrual. E não para por aí. Atua na compulsão alimentar e facilita a perda de peso. Então existem estudos mostrando que as pessoas que usam o Zembrim também têm aquele tempero, aquela melhora, né, na compulsão alimentar. Lembra que eu disse que o 5-HTP também tinha isso? Pois é, o Zembrim também pode ser usado nessa ocasião, né, quando você quer atuar em compulsão alimentar em pessoas que descontam muito a sua irritabilidade, a sua ansiedade na comida. E aí, e por último, a gente vai ver a principal indicação que me faz usar o Zembrim na minha prática clínica. Ele ajuda no desmame de antidepressivos. Então, muitas vezes, tem pacientes que têm distúrbios depressivos leves ou que já estão usando antidepressivos há muito tempo ou que desejam tentar tirar o seu antidepressivo. E uma das formas de desmamar, uma das formas de você tirar o antidepressivo é colocando gradativamente doses maiores de Zembrim. Então, por exemplo, eu antes de parar uma medicação, uma fluoxetina, eu começo ali com uma dosezinha baixa de Zembrim e vou aumentando à medida que eu vou reduzindo a dose desse remédio e tirando depois a fluoxetina, por exemplo, né? Então me ajuda muito, porque muitas pessoas sofrem muito quando se tira abruptamente um antidepressivo. E o Zembrim me ajuda nesse desmame. Então, olha só que ativos, né? Que conjunto de ativos maravilhosos, conjuntos que formam o Zembrim. Bom, você está vendo aí em tela agora como usar o Zembrim. Então, a maior parte dos estudos usa de 8 a 25 miligramas por dia, tá? Então, por exemplo, se eu quero desmamar uma droga, né, eu geralmente começo lá uma dose baixinha, de 8 miligramas, e vou subindo. Se eu não tenho antidepressivo,
já em uso e eu vou começar a dose, eu posso talvez começar numa dose um pouco maior, 15, 20 miligramas dia. Isso tem um pouco do feeling do médico também. Agora, se você quiser fazer uso em casa, o ideal é começar uma dose baixa e depois aumentando ao longo do tempo, à medida que você vai sentindo se os seus sintomas diminuem ou não. Apesar de serem estudadas doses de 8 a 25 miligramas, tem estudos com doses de até 50 miligramas, estudos de segurança, dizendo que o Zembrim quase não causa efeito colateral até dose de 50 miligramas. Então eu tenho estudos de uso terapêutico de 8 a 25 miligramas e estudo de segurança com doses de até 50 miligramas. E como é que eu costumo usar? Uso de noite entre 18 e 20 horas, entre 6 e 8 horas, para ter esse impacto ali mais no sono, né? Então eu prefiro usar à noite, ok? Então, essa foi a aula dessa substância que eu sou apaixonado, que é o Zembrim. Vamos para a próxima sobre magnésio.